Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa noite, nessa quarta. Não sumi não, tá, irmãos? Que tá bem corrido no meu serviço. Tive que fazer umas trocas aí. Era para mim trazer umas mensagens passadas, mas acabou não dando. Mas eu não sumi não, viu? Então, daqui a pouco vai falar, o irmão sumiu da igreja, não vem mais. Aí lascou, né? Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre um texto de Mateus. E é um texto até um pouco pesado, duro, quando a gente lê ali de primeiro momento, né? Mas é um texto, numa das minhas leituras, meus devocionais, né? Porque eu sou bem aleatório, tá, irmãos? Meus devocionais é tudo bem aleatório mesmo. E aí esse Mateus me chamou os olhos e eu fiz o meu esboço aqui, né? E aí, agora, no momento da ministração, uma das músicas dos louvores que foi cantado, tem uma frase que eu acho que, não sei vocês, mas eu nunca tinha pensado nela. Foi a primeira canção que o Rick louvou e ela fala assim: eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. E é engraçado porque assim, a gente ser humano, geralmente quando a gente fala de preço, a gente atrela valores, né? E é difícil a gente entrar nessa parte, nessa questão, porque esse preço aqui está falando de sentimento. Quanto que te custou? Quanto que custou para Jesus se entregar por mim, por você, por nós? Quanto custou para Deus mandar o seu filho aqui na terra para morrer por nós? E talvez eu falando assim é difícil a gente pensar, mas se eu chegar em você e falar, irmãos, quanto custa um pacote de arroz? É fácil. Se eu falar para você assim, qual é o preço de um pacote de arroz? Quanto que esse pacote de arroz vai custar, vai pesar no seu orçamento? Moleza. Mexeu com dinheiro. É fácil assimilar. É fácil associar. Se eu falar para você assim, jovem, quanto custa para o seu pai e para sua mãe, para ele te manter? Qual é o peso para o seu pai e para sua mãe, dele acordar 4 horas da manhã, 3 horas, 5 horas, que nem meu pai que é carreteiro, que ia trabalhar na segunda e voltava só daqui 2, 3 meses? Se eu perguntar para você, qual é o peso, qual é o preço que isso tem? Quanto que isso vale? Quanto isso é sacrifício para ele? Talvez você jovem não vai saber. Se eu falar para você assim, jovem, qual o valor de um arroz? Talvez quem já trabalha vai saber o preço de um pacote de bolacha, de 1 quilo de sal, um pacote de açúcar, um achocolatado, talvez vai saber. Mas agora se eu falar para você assim, qual foi o preço? Quanto custou para Jesus se entregar por nós? É pesado, não é? Só que nós, como seres humanos, nós nunca olhamos por esse lado, por esse ângulo, por essa ótica. E a mensagem que eu vou falar aqui, ela vai falar, é Mateus 23, mas eu quero começar. Quando eu montei o esboço, o fim da mensagem acabou virando a introdução. Quando eu cheguei, o Ângelo falou, você já tem o título, já tem o livro? Eu falei, já, passei para ele, passou um pouco, o Ângelo, mudou, o começo é esse. E olha o que está lá em Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E guardem essas duas palavras aqui, sem letras e indoutos. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos
tenha em mente, Deus não se importa com a nossa aparência, Ele não se importa com a nossa roupa. Deus, Ele não quer saber se você está com uma roupa cara ou barata. Deus, Ele não quer saber se você tem um bom carro ou se você está a pé. Ele não quer saber se você tem uma boa casa, se você tem uma má casa. Deus, Ele não quer saber isso. Mas Deus, Ele quer saber do seu coração, do meu coração, do nosso coração. E isso Ele quer saber. Ele quer saber se o seu coração, se o meu coração é um coração de amor, é um coração de compaixão, é um coração quebrantado nele. E isso Ele quer saber. Agora, se você tem estudo, se você é considerado um doutor na atualidade, para Ele não interessa isso daí. E eu convido os irmãos a abrirem Mateus 23. Quem não está acostumado a ler a Bíblia aí, a gente vai ler o capítulo todo, é rapidinho. Deus, Ele não quer saber se você fala bonito, se você tem eu não sei como que fala, mas é curso de eloquência, é assim que fala? Oratória, isso aí. Deus, Ele não quer saber disso. Inclusive na Bíblia tem exemplos de pessoas que o texto diz que Moisés tinha dificuldade na fala. E ele usou isso como argumento, e Deus falou, não tem problema, vou arrumar um jeito para você. Deus, Ele não quer saber do seu problema, Ele quer saber se o seu coração está conectado nele. E esse texto aqui, ele, no título da Bíblia que eu vou ler, está assim, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E vai dizer assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Filactérios é como se fosse aquelas... Sabe aqueles... É uma caixinha que geralmente você tira mensagem ali, bíblica, sabe? É mais ou menos aquilo. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Esses daqui é os fariseus, é os doutores da lei. De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos,
que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Lembra que eu falei? Deus, ele não se preocupa com o seu status, mas ele se preocupa com o seu coração. Do que adianta você estar dizimando, você estar ofertando a casa do Senhor, trazendo as suas primícias, mas o seu coração não é misericordioso, não é totalmente fiel a Deus. É infiel, não é fiel. Não é porque dizime e oferta que ele está sendo fiel. Não age com justiça. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que não descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pois isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram, e a outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, deram de largo, viraram as costas. E eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse texto é um texto pesado. Deus aqui, o texto ele está falando de fariseus e doutores da lei. O que eram esses fariseus? Eram pessoas que viviam na estrita observância das escrituras religiosas e da sua tradição. Observe, eu comecei com Atos 4, aonde diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E aqui Deus, em Mateus 23, está falando de homens que viviam a estudar as Escrituras, naqueles tempos. O pouco dos textos bíblicos que tinha, o pouco das cartas, o pouco de tudo que tinha, aqueles homens viviam para estudar. E aqueles homens, eles tinham a capacidade de olhar para uma pessoa que estava fazendo ali a obra de Deus, olhar para Jesus, por exemplo, que estava curando num sábado, e falar, mas você está indo contra
a lei de Moisés, você está curando no sábado, está errado. Conhecedores da palavra, mas não era conhecedor de Deus. Não tinha um coração quebrantado. Olha como isso é perigoso. E quantas são as vezes que nós, nos dias de hoje, estamos sendo fariseus e doutores da lei dentro da igreja? Quantos de nós têm sentado nesses bancos aí e fazendo essas mesmas coisas nos dias de hoje, com palavras e atitudes diferentes? Quantos de nós temos entregado o dízimo do cominho, trazido o nosso dízimo, a nossa primícia, mas tem apontado o dedo para o irmão, para aquele da rua, para o perdido, não tem dado a mão para ajudar? É uma mensagem para os dias de hoje. O título da mensagem que eu coloquei é um ensinamento para todos. E eu fiz algumas anotações que, ao decorrer das coisas, e a gente vai ler mais alguns textos, né? E a partir deste texto de Mateus, nós iniciamos um estudo sobre as lições de Jesus, registrada no capítulo 23 de Mateus, para melhorar o nosso procedimento na fé em Cristo, para melhorar o nosso entendimento na fé em Cristo. Porque muitas das vezes nós estamos sendo peritos, doutores mesmo, irmãos. O Rick trabalha com informática, ele é um doutor da informática, manja tudo que você perguntar para ele, ele sabe. Tem vezes que Rick, meu computador está assim, é tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Quantas vezes eu não vi o Rick, meu computador está desse jeito, tem que fazer tal coisa, você precisa de fazer isso. É um doutor, conhece tudo. O Riente, biólogo, qualquer coisa que você perguntar, ele posta as fotos das plantas. As plantas dele parecem de revista. É um doutor, é um perito, é uma pessoa que conhece. Pastor Rai, conhecedor da palavra de Deus, estudioso, estuda, quase tudo que você pergunta, ele sabe. O que ele não sabe, ele fala, eu vou buscar em Deus e te respondo. E agora eu falo, será que nós, com o pouco que temos tido contato com Deus, como eu já disse em mensagens passadas, falamos de um Deus grandioso, de um Deus grande que nós não conhecemos de perto? Será que com o pouco que temos estudado aqui, será que não estamos sendo fariseus ou doutores da lei? Será que não estamos usando os textos sagrados para acusar? Olha como que é pesado, irmãos. Temos visto na atualidade igrejas que têm distorcido o evangelho, pega um texto isolado e distorce tudo, e arrasta multidões. Doutores da lei. Está fazendo mau uso do que Deus está dando. Precisamos servir a Deus conforme Ele orienta, a fim de ser aprovado como servo bom e fiel. Olha lá Mateus 25, 21, vai falar sobre os talentos. Mateus 25, 21, até o 23. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu falei dos talentos, mas eu posso até invertido. 22, veio também o que tinha recebido, dos talentos mesmo. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. Precisamos servir a Deus conforme Ele nos orienta, a fim de sermos servo aprovado por Ele. Cristo, Jesus Cristo, lá em João 15, Ele diz que Ele não fazia nada sem ouvir a Deus. Olha lá, João 15, 15.
Já João, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E muitas vezes nós estamos sendo cabeçudo e não estamos ouvindo a Deus. Não temos procurado a Deus na atualidade. Até pouco tempo atrás, talvez a coisa mais doida aí que a população dizia, as pessoas que não servem a Deus, era sobre o final dos tempos. Mas os dias de hoje têm mostrado que, na verdade, não era coisa louca não que eles pensavam. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, é o que está acontecendo na atualidade. E muitas vezes temos perdido tempo em ser chamados de doutores da lei, fariseus. Estamos tendo a capacidade de avaliar as Escrituras para, muitas vezes, deixar de largo, fazer de qualquer jeito. Está errado. Jesus criou tudo seguindo as orientações do Pai. Ele examinou a obra do Filho e viu que era bom. Isso daí está lá em Gênesis 30, capítulo 1, verso 31. Que quando você lê, você vê que ali tem as três figuras, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. E no fim de tudo, Deus fala, olha e vê que aquilo é bom. Ele aprecia. Os ensinos de Deus não contêm erros e cumprem a promessa do Salmo 32:8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Já parou para pensar o que é ser guiado com os olhos de Deus, irmãos? O Rick agora acabou de ser pai, né? Ele está guiando o filho dele com os olhos dele, porque o filho dele não sabe andar, não sabe fazer nada. É ele que guia, ele é a Aline. Pai humano, né? Agora você imagine o Pai Celestial te guiar. É algo surpreendente, né? E assim, só um coração quebrantado, só um coração ali anelado com Deus que vai conseguir receber essa dádiva. Por que deixar a oração perfeita de lado e afirmar o que Deus não diz? Para quê? Se Deus te dá orientações, puxões de orelha ali, que às vezes é necessário, que a gente é cabeçudo. Mas por que deixar a orientação de Deus? O pastor Rai citou, na hora que ele subiu, ele citou, eu não lembro, é Lucas, né, pastor, que o senhor citou? Foi Lucas, né? Falando de, se um filho pede peixe, um pai dará uma cobra, uma serpente lá. Isso, Lucas 11. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Nenhum pai vai fazer isso. Imagina Deus, né? Deus não vai fazer, Deus vai fazer coisas surpreendentes. Então, por que desprezar a orientação perfeita de Deus e viver nos seus pensamentos aí, viver nas suas perdições? Para que isso? É bobeira. Esses dias eu conversava com um colega meu e ele estava... Eu não sou muito bom de dar conselho, tá, irmãos? Meu pai fala e meu avô sempre falou isso. Meu avô já é falecido, meus avós são todos falecidos. E meu pai e meu avô sempre falavam, se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. E é meio que isso mesmo, né? E eu não sou bom de dar conselho, eu ouço, mas para mim dar conselho assim é uma negação. E aí um colega meu, ele veio me falar de dificuldade no relacionamento dele, no matrimônio dele. E aí eu ouvi, quando ele terminou de falar, eu falei para ele, falei assim, olha, é difícil pender para um lado, porque você deu seu ponto de vista, mas se eu for conversar com sua esposa, ela vai dar o ponto de vista dela,
E cada um vai ter seu ponto de vista e eu vou achar a coisa certa dos dois lados. Não tem como eu pender. Mas uma coisa é certa, não se perca nos seus pensamentos, cara. Porque daqui a pouco você vai se perder todo. Vai começar a ficar nesse conflito, você vai se perder. O mais certo é você se achar. O que faz você se achar? É isso que você vai ter que fazer, cara. O que faz você se achar? Geralmente, quando eu começo a ficar um turbilhão de pensamentos, quase sempre o que faz eu me centrar é a minha conversão. Quase sempre. É eu lembrar daquele período ali. E é isso que faz eu, poxa vida, nossa, como foi bom, né, meu? Não, eu tô enfiando o pé na jaca mesmo. Geralmente é o que faz eu me centrar. É eu lembrar da minha conversão. Teve um período da minha adolescência que eu falei assim, eu não quero mais saber de Deus. Agora eu sou rebelde. Não a banda, tá, gente? Agora eu sou rebelde, agora eu vou me escabelar, irmãos, foi os piores 3 anos da minha vida. E quando eu tive um reencontro com Deus foi algo... Eu fiquei ali dos meus 15 para 16 anos até meus 19 anos. E quando eu tive um reencontro com Deus foi algo para mim magnífico. E o reencontro com Deus, ele é marcante. Quando você, por tolice, por bobice, você se dá o prazer de se perder, de querer sair dos trilhos do Senhor. Quando você se reencontra com Deus, é marcante. Né? Doloroso também, acho que é por isso que marca, né? Geralmente. Mas a minha conversão ali com meus 12 anos, um pouquinho menos, é algo que me marcou muito. Porque eu era novo, né? Eu era bem criança, estava mudando de fase de criança para meio que adolescente, meio nessas fases aí. Então foi algo que me marcou, né? E eu falei para esse meu colega, eu falei, não se perca nos seus pensamentos. E é o que Deus tem dito a nós. Não se perca em seus pensamentos. Não se perca na força dos seus braços. Não se perca nos seus conhecimentos. Não se perca achando que o pouco que você conquistou até agora é o suficiente. Eu tenho muito mais. É isso que Deus tem dito para nós. Não se perca. Não seja um fariseu, não seja um doutor da lei, que era capaz de conhecer a lei de cabo a rabo, de ponta a ponta, de soletrar de trás para frente, mas não tem um coração de amor, um coração de compaixão. Não se perca. E Mateus, ele foi bem cuidadoso, né? Quando ele começa esse texto de Mateus, ao dizer que Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Mas o texto é direto ali. Jesus falou para todos, mas a mensagem era para aquele povo, os fariseus, os doutores da lei, que conhecia a palavra, conhecia as escrituras, mas é como diz, né? A letra é fria e ela mata mesmo, né? A pessoa põe as suas crenças ali e esquece do espiritual, ela... Né? É um livro, se você for ver, é um livro. Aqui tem que ter Deus falando com você, tem que ter a revelação, tem que ter o Espírito Santo, né? Tem que ter um coração quebrantado para você entender o que é a mensagem que ela quer te passar. E os fariseus, ele olhava só com os olhos de análise. Ele era um analista das Escrituras. E o texto de Mateus está indo direto para esse povo, mas Mateus ele foi categórico aqui, que ele falou, Jesus, ele falou para a multidão e para os seus discípulos. Ele se pôs também, que Mateus deveria estar ali, ou talvez alguém contou, ele escreveu, não sei. Mas ali ele colocou num todo, um pacotão. Então não deixe o mal, né? As coisas, os pensamentos, não deixe se perder. Não deixe o mal enganá-lo ao sugerir que você não precisa estudar as lições deixadas por Deus. Na atualidade hoje, eu acho que o que eu mais ouço pessoas falar não é assim, eu li a Bíblia hoje. Não. Eu escutei uma mensagem no podcast. Eu escutei tal pastor. Tem gente que ele cita aí que é só heresia pura.
mas são pastores que têm frases de efeito bonita, e aí todo mundo quer seguir e escutar, né? Mas é o que mais eu tenho escutado aí, mais é o que eu tenho visto, e as pessoas elas têm esquecido que Deus deixou a revelação dele para todos, ao alcance de todos. Ouvir uma mensagem de Deus, né, de um pastor que realmente está sendo usado, um irmão que está sendo usado, um louvor que o irmão está sendo usado, é bom, é maravilhoso, irmãos. Mas você ter a sua experiência, né, você folhear a sua Bíblia, você ler ali, Deus falar com você, Deus te repreendeu, então Deus falar para você na mensagem, eu estou com você, segue nesse caminho aí que é por aí mesmo. Isso não tem, qualquer outra experiência não chega a essa. Então não deixe o mal enganá-lo ao sugerir que você não precisa estudar as lições deixadas por Deus, né? A menos que queira parar de progredir e pecar. A não ser que você esteja contente com a situação que talvez viva, aí as escrituras é algo que não vai fazer muito sentido. É algo que vai contra ao que você estará vivendo no momento. Mas caso contrário, não deixe. Somos filhos de Deus e necessitamos de toda a direção dele. Pois a dos homens é contaminada com vícios e incapacidades. E lembra que eu falei que eu não sou bom de dar conselho? Porque se eu dou um conselho, eu estou dando a minha opinião, né? E muitas vezes eu posso induzir aquela pessoa a pensar como eu estou expressando ali. Então, somos filhos de Deus e necessitamos de toda a direção vinda dele, pois a dos homens é contaminada com os vícios e incapacidades. Todos nós temos vícios e todos nós temos as nossas incapacidades. E pode ter certeza, quando você começa a expressar algo, as suas manias, os seus vícios, as suas incertezas, as suas incapacidades, será transmitido. E se a outra pessoa que está recebendo, se ela não estiver conectada com Deus, ela retém o que não é bom. As Escrituras falam, todas as coisas é lícita, mas nem tudo convém. Escute e retenha só o que é bom. Mas isso daí é fácil falar para uma pessoa que está com uma mente sadia. Uma pessoa que não está, ela vai reter qualquer coisa. E você como cristão vai ser o culpado por aquilo. Nós, né? Nós como cristãos seremos culpados. Pesado. Quantas pessoas, o texto diz, os fariseus moviam a terra, o céu, o mar, aí para tentar trazer uma pessoa para os caminhos de Deus e depois perdia a pessoa. O que adiantou? Eles vão dar conta daquelas almas, daquelas vidas que eles, por serem doutores da lei, por serem pessoas talvez na época que a sociedade, a população prezava, tinha uma autoestima, porque ele estava sempre em posturas notórias. Quantas pessoas eles não contaminaram? Quantas pessoas nós hoje não contaminamos? Quantas pessoas através de um testemunho nosso, de uma atitude nossa, não é você vir de Deus nada. Olha o que o outro fez ali, meu. O cara fala que é de Deus e acabou de pôr o pé para o outro cair aqui. É verdade, estou dando um exemplo simples. Mas quantos são os crentes que estão falando tanta besteira aí, irmãos? Palavrão, desejando mal, praguejando. Puxa vida, todo dia eu vejo isso. Todo dia. Cristo começou esse texto, né, a sua aula, que é uma aula, que foi uma lição, né? Uma lição para os doutores, uma lição para aquele povo, para aquele monte de gente, aquele amontoamento de gente que estava ali, chamando a atenção da multidão e dos discípulos para as revelações do Pai Celestial, a fim de que melhorassem o serviço prestado a Deus e fossem aprovados no final. Deus ele não está repreendendo aqui todo esse povo simplesmente por repreender. Irmãos, eu tenho 31 anos, todas as vezes que meu pai e minha mãe me repreendeu é porque eu fiz alguma coisa bagunceira. Alguma coisa eu fiz que levou eles a me repreender. À toa,
Nunca. Não por meus atos sozinho. Agora, quando estava com os primos, era outra coisa, né? Os primos faziam as bagunças, todo mundo pagava o pato. Mas sozinho, nunca que eu fiz algo que eu deixei de fazer algo, que meu pai e minha mãe veio me repreender por eu não ter feito nada. Se eu não fiz nada, você não é passível de repreensão. Deus é que ele estava repreendendo aquele povo, porque ele não queria que aquele povo se perdesse, ele queria que aquele povo enxergasse com os olhos de Deus. É bom vocês conhecerem a lei, vocês têm que conhecer, vocês têm que saber o que aconteceu no passado, vocês têm que saber qual que foi os decretos que eu instituí. Só que isso não é tudo na vida. Vocês têm que olhar dos dois lados. Vocês têm que ver que tem pessoas que o momento dela ser salva é ali. Se deixar passar, passou. Ela não vai ser salva, perdi uma alma. Jesus estava querendo dizer era isso. Vocês estão sendo hipócritas. Vocês falam que conhecem, vocês estão conhecendo as Escrituras, mas vocês não. Cadê o coração ligado em mim? Basicamente é isso o texto. Jamais seja um cristão relapso, sejamos, um cristão relapso, disperso aí, recusando-se a aprender com o ser que criou todas as coisas, do nada. Vai dizer lá em João capítulo 1, João 1, capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Ele criou tudo do nada. Como que é? Como que é pesado? Jamais seja um cristão relapso, recusando-se a aprender-se com o ser que criou todas as coisas. Muitas vezes a gente está querendo aprender com a gente mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor, menos com quem criou tudo do zero. Menos com quem tem a resposta para todas as coisas. Essa é a verdade. Porque a gente tem um pouco daquele negócio, de ser humano, veio para crer, E aí nós ficamos nesse dilema e tem que ver para crer, aí nunca vê, aí nunca crê, e aí fica aí nesses dilemas. Essa é a verdade. Porque Deus, ele faz. Você, crendo ou não crendo, Ele vai fazer. Só que, para Ele fazer o impossível na nossa vida, a gente tem que dar brecha. Ele não vai aparecer para você. Pode acontecer, irmãos? São várias coisas, mas Ele vai aparecer para você só para você poder crer nele. E aí seria complicado também, fácil, eu só acredito em Jesus se Ele aparecer. Tá bom, vou aparecer para você, aí você crê em mim. Não é assim. Tem que crer, crer e acabou. Que nem eu gosto muito do Antigo Testamento, porque era um povo doido, porque eles não viram Jesus, eles escutavam uma voz e seguiam a Deus com fervor. Se a gente for olhar para Abraão era de um povo pagão, irmãos. Ele era de um povo pagão. Ele estava acostumado com crenças, talvez em crer em um pedaço de madeira, em santinhos. E ele ouviu a voz de Deus e o seguiu. É doido ou não é? Tem gente que se está escutando voz aí, crente que escuta uma voz já começa até a se benzer, É ou não é? Tem gente que se escutava, ele está amarrado. Às vezes é Deus querendo falar com você e você já está até repreendendo. Que é coisa do ser humano. Agora você imagina os caras do Antigo Testamento. Por isso que eu gosto muito. Assim, quando eu leio ali, eu falo, poxa vida, esse povo era doido mesmo. O cara escutou a voz e creu em Deus, meu. Precisamos ser instruídos por quem é onisciente, onipotente e onipresente. Precisamos ser instruídos por uma pessoa que vê tudo, está em tudo, em todos os lugares. Precisamos ser instruídos por essa pessoa, por esse Deus supremo, por esse Deus grandioso.
Quem aprende com o Filho de Deus torna-se sábio, mesmo não tendo escolaridade. E aí agora eu vou lá é o fim da mensagem, que foi o começo. Como ocorreu com Pedro e João? Estando eles falaram ousadamente aos sacerdotes sobre a vontade do Senhor, fato que surpreendeu aqueles religiosos. E lembra que eu falei para vocês, gravem 2 palavras, sem letras e indoutos, Pedro e João. Sem letra a gente pode levar aqui que eles não sabiam ler, não sabiam escrever na época, né? Indoutos, não tinha estudo. Pessoas que aprenderam ofício talvez o pai ensinou, desde criança trabalhou, né? Seria as pessoas na nossa atualidade aí um pouquinho mais no passado, que cresceu na roça, pessoas que... Meu avô, ele estudou só a primeira série. Meu avô fazia a conta de cabeça, estudou só a primeira série. Eu fiz faculdade e curso técnico. Tem hora que, se perguntar 9 vezes 9, eu já penso. Olha a diferença. Eu sou bom de conta, tá, irmãos? Eu faço bastante conta. Mas tem hora que, se perguntar, meu avô, você podia perguntar a qualquer hora. Acabou de acordar, você falasse qualquer coisa, ele já falava a conta. Olha a diferença. E a gente pode assimilar Pedro e João a isso. Pessoas que não teve estudo, pessoas que não teve conhecimento, pessoas que aprendeu sobre Deus vendo, né, as coisas acontecerem, que andou com pessoas. Isso está lá em Atos. E eu li com os irmãos Mateus, que falou dos doutores da lei, pessoas estudadas, só que foram repreendidas. E esses dois homens de Deus, sem estudo, sem conhecimento teológico nos dias de hoje, sem faculdade, sem MBA, sem curso técnico, sem nada. Vai dizer em Atos 4,13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, quem vendo? Os sacerdotes, as pessoas que estavam junto, que estavam perto, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, homens sem estudos, sem conhecimentos, se maravilharam e tinham o conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha a diferença. E lembra que eu comecei falando? Deus, ele não está nem aí para o que você tem. Ele está aí para o seu coração. Agora, eu comecei falando de uma frase da canção, né? Eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Agora liga os 2 casos, né? Os doutores da lei, que tinham conhecimentos, mas não tinha a pureza de um coração quebrantado. E Pedro e João, que não tinham estudo, mas tinham a pureza do coração quebrantado. E se imagina você, vamos fazer uma ideia aqui, o texto fala de fariseu e doutor da lei. Vamos colocar que são 2 pessoas diferentes. O texto de Mateus. E aí você pega Pedro e João e faz essa pergunta para eles aqui. Não precisa de ser em forma de pergunta, mas você fala essa frase para os 4, igualzinha. Eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Pensa no fariseu e no doutor da lei. Qual seria a resposta dele? Ele tinha conhecimento. Ele conhecia as escrituras, ele conhecia os textos, ele conhecia a lei. O que ele responderia? Para ele, ia ser a mesma coisa de perguntar para uma criança: qual o preço de um pacote de arroz? Não vai saber. Por quê? Porque não tem o coração quebrantado. Agora pergunta para Pedro e João. Fala para eles essa frase. Eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Qual seria a resposta deles? Provavelmente um joelho dobrado, mãos erguidas, derramamento em lágrimas.
porque eles tinham um coração quebrantado. Olha como é pesado. E agora eu deixo uma pergunta para a igreja. Estamos sendo fariseus? Estamos sendo doutores da lei? Estamos sendo conhecedores, mas não praticantes das Escrituras? Ou estamos sendo pessoas muitas vezes até sem conhecimento teológico, não polido nas palavras, mas pessoas que dobram o joelho e pedem clemência a Deus até que o céu se abra? Quais dessas pessoas temos sido? E para a gente concluir, a partir de agora, dê atenção à leitura bíblica, pois fará de você um servo bem informado e preparado para a obra. O Pai Celestial não se importa com a nossa aparência, se nossa roupa é cara ou não. Além disso, não precisamos de palavras bonitas com o intuito de agradar a Deus, e sim ser verdadeiros no que dizemos, sem tentar ensinar ao Senhor. Olha como que é pesado, hein? O Deus Supremo, o Deus Criador que criou tudo do zero, muitas vezes a gente quer ensinar Ele. Ele é soberano e completo em suas obras. E para fechar, o apóstolo João falou a respeito do que foi escrito na Bíblia. Vai estar lá em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Deus não deixou o homem sem a direção para tomar, sem a direção instruída, dada por ele, para tomar boas decisões. Então, ao ler a palavra, ou ouvir a mensagem pregada na igreja, tenha certeza que é a direção de Deus. Amém? Que essa noite a gente saia daqui com essa frase, que eu não sabia os louvores, que ia ser... Você falou, Rick? Eu não sabia. Mas que você saia daqui hoje com essa frase: eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Que você saia com essa frase, e que essa frase sempre leve você a pensar: eu estou sendo um fariseu? Eu estou sendo um doutor da lei? Ou eu estou sendo como Pedro e João, que pela misericórdia de Deus fizeram coisas surreais? Amém? Convido os irmãos a curvar a cabeça, a fechar os olhos. Chamo o pastor Rai também. Senhor Deus e Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa mensagem. Essa mensagem, Senhor Deus, que ela vem abrir os nossos olhos para ver quem temos sido. Se nós temos sido pessoas hipócritas, Senhor, conhecedores da Tua palavra, da Tua mensagem, pessoas que conhecem o Senhor, tem um contato com o Senhor, mas que muitas vezes usa desse recurso até para ferir, maltratar, agredir, e tantas outras coisas más que pode ser feita nessas condições. Ou se nós temos sido, Senhor Deus, como Pedro e João, que mesmo sem estudo, mesmo sem um conhecimento aprofundado, mesmo sem técnicas da época, eles tinham um coração quebrantado no Senhor, um coração que clamava ao Senhor até que as respostas do céu descessem na terra. Ó Pai, que nós venhamos olhar no nosso interior e ver o que temos sido na Tua presença. Se fariseus, se doutores, ou se homens e mulheres fervorosos em Ti. Pai, que essa frase ela venha sempre estar nos fazendo pensar. Essa frase: eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz. Que nós venhamos sempre ter essa frase em nosso coração, enxergar a importância, enxergar
a necessidade, a real grandeza desse ato de amor que foi feito na cruz. E que nós possamos, Senhor Deus, como pessoas amadurecidas, como pessoas que têm a sua direção, o seu discernimento, possamos ser pessoas que sempre venhamos dobrar os nossos joelhos e agradecer e engrandecer o Teu nome, pois o preço pago na cruz nos dá o direito da salvação, nos dá o direito de caminhar com o Senhor e morar na eternidade com o Senhor. Que nós venhamos ter esse coração, que nós venhamos ter essa certeza em nosso coração. Ô Pai, é isso que eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor sempre venha mostrar a nós se temos sido apenas doutores da lei, ao invés de servos anelados a Ti. É isso que eu peço a Ti nessa noite de quarta-feira, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém.